criança, a gente fala sobre alguns assuntos. Fala sobre cachorrinho, mas meu cachorrinho teve um encontro com o criador da semana passada, então não vou falar dele. Vamos falar de alegria. Falei da minha netinha, que, aliás, tem sido quase todo o assunto. Eu vou conversar qualquer coisa, eu falo, você já tem neta? Então você não sabe. Antigamente era assim, quando, no meu tempo... Quantos aqui namoram? Nem casado? Ah, bom. Então, quantos aqui namoram? Vamos lá, pelo verdadeiro valor da palavra namoro, que é sentir-se próximo, não é ficagem, tá? Essa ficagem tem uma outra palavra. Quantos namoram? Quantos aqui querem casar? Já tem alguém para casar? Eu tinha um amigo. Não precisa nem ter com quem, viu? Casar é um bom desejo. Eu tinha um amigo quando era pequeno e eu falava, não, um dia eu quero casar porque eu quero ter filhos e eu quero ter netos e eu quero e ter um monte de cachorro. Tá, me ajuda aqui. Esse aqui no seu bolso, aí resolve. Esse aqui. O do Pterno é falso. Não gosto de coisa falsa. Já denuncio logo de cara. E esse amiguinho, ele falava, mas por que você quer casar? Porque eu quero ter uma casa, porque eu quero ter um cachorro, eu quero... Sempre isso, né? E esse meu amiguinho falou assim, eu não quero casar não, eu quero a vida solta. De repente ele olhou assim, a mãe dele estava vindo e falou, não, na verdade eu quero casar sim. Aí o moleque fez a coisa que me assusta até hoje. Eu não tenho coragem nem de encarar esse cara mais. Eu disse assim, eu tenho uns planos para minha noite de núpcias. Tá solteiro até agora. 50 anos de idade, tá solteiro. Gente, casar é muito bom. Ter esposa é maravilhoso. É melhor do que ter filho. É bom quando tem filho, né? Mas ter esposa é melhor mesmo. Ter marido, dizem que para as mulheres é melhor. Eu não sei. Mas ter neto também é legal. E quando a gente vai falar a respeito de família, e o meu assunto hoje não é família, tem um outro assunto que eu vou falar com vocês. Mas quando a gente vai falar e tocar no assunto de família, às vezes a gente tem que meio que pisar em ovos. Porque a minha experiência foi muito boa. Nossa, eu cheguei aqui, já fiquei super contente, porque geralmente o pessoal fala, pastor, você engordou, não cresceu, está de salto alto? Não, a Cíntia já virou para mim e falou, nossa, como você lembra o seu pai. E não tem coisa mais gostosa para mim de ouvir que eu lembro o meu pai. Mas para algumas pessoas, eles não gostam disso. Às vezes pega numa ferida, pega em algum sentimento que depois tem que gastar tempo conversando com o pastor Jonas. E ele com muita habilidade ali. Eu, por exemplo, talvez não tanto quanto Denis, mas eu sei desossar um frango. Mas ele com essa mestria tem de... Né? Eu parei. Porque me falaram que tinha que ser congelado o frango para enfiar a mão, aí dói muito. A experiência de família às vezes pode ser dolorida para algumas pessoas. Ela é diferente. E quando a palavra de Deus nos fala a respeito da experiência de família, ela não está dando um exemplo para que a gente entenda, porque se fosse dessa forma, a gente podia rejeitar o exemplo. Então, a grande pergunta de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, sempre foi a galinha. Deus criou os animais e não o ovo dos animais. Tá? Pode ter um doutor aí que fala que foi o contrário, né? Não. Deus criou os animais. Mas eu não quero entrar nisso. E quando a gente fala a respeito de igreja, e eu quero falar hoje para uma igreja jovem, não só pela idade de vocês, porque daqui a pouco vocês não vão... E passa rápido, viu? Anteontem, na minha vida, eu dava pulos dessa altura. Achei uma foto de eu dando um pulo alto. Falei para
para a noiva do meu sobrinho. Hoje eu não consigo mais. Tive que dar aquele sorriso assim, né? A Bíblia fala a respeito de Deus. Alguns autores vão fala de um pacto. Fala de um pacto, mas fala do pacto que estabelece o objetivo desse pacto é que Deus será o nosso Deus e nós seremos o povo dele, exclusivo. E o pacto desemboca lá. A noite de casamento não é só pela noite de núpcias, mas é pelo relacionamento todo. É por uma vida inteira juntos. E às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender isso. Nas nossas vidas particulares, a gente tem esse dilema, sabe? Essa coisa de yin yang, lá no Japão é famoso isso, essa coisa de, como é que é? Eros e Thanatos, amor e ódio. Sabe, você ama, mas você quer. E essa dinâmica, ela vai se repetir na nossa vida pessoal. Ela vai se repetir em todos os relacionamentos. Mães, não se enganem. Vocês vão amar os seus filhos, mas tem hora que vai dar vontade de torcer. Esposas, eu acho que já é. Para quem é solteiro não olha para isso, mas esposas, eu acho que tem hora que dá vontade de amassar o marido, né? Vou jogar. Meu outro sobrinhozinho tinha o cabelo comprido, a mãe dele cortou o cabelo. À noite ele falou: mãe, não se preocupe, eu nunca vou te amassar. E jogar pela janela. Ele passou o dia inteiro pensando nisso. Marido, certamente, às vezes dá vontade de acariciar a esposa, dar um beijinho, lavar a louça. A Márcia sabe, quando eu vou lavar a louça é porque alguma coisa está comendo meu coração. Trocar pneu de carro também, odeio. Ontem eu fui lavar um banheiro. É verdade, né? E pior, banheiro dos funcionários, dos peões, daqueles piores, aqueles caras assim, que devem ser cego, e aqueles caras porcos, assim, que não porco até mais limpo. Eu fui lavar o banheiro. Hoje eu quero falar para vocês a respeito das promessas de Deus, o que elas significam para a gente. Quero falar para uma igreja jovem, que será jovem, para que vocês tenham uma mensagem relevante para fora. Mais do que isso, a pregação não é informativa. Essa é uma grande confusão que o pessoal faz. Pregação não é eu comunicar para vocês alguma coisa da Bíblia. Uma vez que o pastor estava atrasado, o presbítero chegou lá e falou: enquanto o pastor não chega, lá no nosso antigo presbitério, eu vou ler umas besteirinhas aqui. Dá vontade de pegar. Mas o momento da pregação é a voz de Deus falando à sua igreja. É um momento de maior intimidade e ela não visa provocar nada em vocês, a não ser um melhor culto. Não é para que a igreja cresça. Não é evangelístico. Pelo amor de Deus, não é evangelístico. Mas é para trazer a igreja a uma adoração mais pura, a uma adoração mais simples. Por quê? Porque muitos estão falando: eu vou plantar uma igreja, porque eu tenho planos da fundação da igreja. E aí fica tudo esquisito. Também, antes de iniciarmos o texto, pastor, gostei muito da forma de colocar sobre como funciona esse momento de culto. E, embora todos os dicionários, todos, no mundo, eu pesquisei isso, eu trabalhei pesado nisso, vão trazer a definição de liturgia como uma ordem processual de ritual. Eu faço uma proposta de que liturgia é a iluminação do trabalho, a etimologia da palavra, afixada como em pedras, porque é uma mistura de luz com pedra, a marcação da luz na pedra, também usada na Vulgata para o dedo de Deus escrevendo. Quando você estava lendo, eu perguntei para ele: você mandou os textos meus para ele? Ele falou: não, providência. Liturgia é o trabalho de gravar na pedra com luz
o dedo de Deus? Os 10 mandamentos. Eu vou pedir a permissão de usar um termo novo, ou já antigo, que é ordem do culto. E liturgia ser o comando da nossa vida. A iluminação de Deus, escrito na pedra dos nossos corações, estou batendo no microfone, tadinho. Escrito na pedra dos nossos corações, para que o nosso trabalho seja puro. Uma proposta minha. E para a gente observar essas promessas do Senhor, 2 delas, se nós vamos trabalhar hoje, eu queria pedir que vocês, quem tiver a Bíblia, e não na versão mais confortável, vamos na... Tem versão que é... Ontem eu descobri uma versão diabólica. O cara interpreta a Bíblia na versão e põe o que o texto nunca diz. Tá? Não usem a Bíblia na linguagem de hoje. Joga fora. Não presta. Sofonias 3. Se você usa a Bíblia, põe o dedinho lá em Sofonias 3. Se você tem um aparelho, usa o dedo também para... Filipenses 4. Nós vamos usar 3 textos onde eu vou mostrar essa questão. E Lucas 3. Deixa eu explicar. Às vezes as pessoas me perguntam, mas pastor, você vai pregar 3 sermões? Não. A pessoa confunde pregação expositiva, achando que é pegar um texto e falar o que você acha dele. Ou pegar um texto e fazer uma tradução, uma análise sintática. Tem gente que acha que é pregar continuamente. Envolve tudo isso, são raios de uma mesma roda. Mas ninguém tem o direito de interpretar. No seminário, você chegou a ouvir alguém falar, não, essa é a sua interpretação? De música. Mas de Bíblia não tem. Não pode, você não pode interpretar algo diferente do que a Bíblia já interpretou. Se eu fizer isso, Então, eu não estou fazendo uma interpretação, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar a palavra de Deus em 3 momentos que elas vão apontar para algo que vai trazer o seu culto melhor. Primeiramente, vamos ver os 4 primeiros versículos de Sofonias 3. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos de cair da noite, do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Talvez a gente esperasse que essa cidade fosse a mesma cidade citada ali de Jonas, né? Nínive. Nínive era a grande capital do mal. Seria uma Las Vegas de hoje, uma Bangkok. Eu fui a Bangkok. Tá? Vi a coisa mais interessante lá, rato brigando em cima da chapa quente. Dei mais risada no dia seguinte, quando o cara estava comendo um hambúrguer da chapa. A gente tem a ideia de uma cidade regida por gremlins. Quem lembra do filme Gremlins? Vocês estão velhos? Agora todos lembram. Na época que o Yoda era novinho. Então, a gente tem essa ideia de uma cidade opressora, mas o que está querendo falar aqui é que a cidade de Jerusalém já havia perdido o seu sentido. E pela divisão do reino. Então, a cidade tinha deixado de ouvir o Senhor. Algumas coisas que ela fala, e ele começa, ela não. Lembra daquela época, tinha o ele não? Alguém usou camiseta dessas? Ele não, ela não. Tem um amigo meu tem uma filha que chama Helena. Eu chego para ele e falo, ele não. Quando a gente vê isso aqui, ela não obedeceu à voz de Deus, a primeira coisa que ele fala. E isso é algo que eu tenho visto ultimamente, não só a respeito de Deus, porque Deus está meio fora da jogada. Deus não aparece mais na cena. Você não pode falar de Deus
hoje no mundo. Então, a gente pega para os relacionamentos, e um relacionamento só dá certo quando uma pessoa ouve ao outro. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em ser contrariado. A não ser que eu seja. Não deu certo com todo mundo. Fala, não obedeceu a sua voz, não recebeu correção. Falar em não receber correção, a filha, né, do meu amigo, que chama Helena, um dia ela teve de apanhar. Ela desenhou com um Sharp na Tucson dele, todinho. Lembra disso? Vamos por tela. Desenhou na Tucson com um Sharp, o estojo inteiro. Quando ela apanhou, ela virou assim para ele, olhou, rosto cheio de lágrimas, falou, Daddy! Ele olhou assim, achando que ela ia chorar, pedir perdão. Ela falou, nem doeu. Quando eu penso em alguém que não recebe a correção, não confiou no Senhor, Deus nunca deu um motivo para a cidade deixar de confiar nele. No entanto, ela não confiou. Deus nunca foi infiel, mas ela desconfiava de Deus. Confiar é dar fiança, é você empenhar o seu esforço porque você sabe que é correto. Ela não confiou no Senhor. Ela não se aproximou do seu Deus. E essa é a pior ofensa. Quando a gente pensa em relacionamentos, e se Deus já está um relacionamento fora, distante, a gente não pode nem falar que temos um relacionamento com Deus. Sabe, eu sou evangélico. Não dá para falar que eu sou evangélico. Eu sou crente, não dá para falar que eu sou crente. Não, entra numa série de coisas que é aquilo que nós não somos. E hoje em dia está difícil até de usarmos o emblema denominacional como definidor. Porque no papel ele define uma coisa, mas na prática é outra. E era exatamente isso que estava acontecendo com a cidade. E esse é o clamor das pessoas. Por quê? E eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantas de vocês têm aquilo que eles chamam de daddy issues, assuntos com os pais? Quantos aqui têm problemas com o marido? Quantos maridos têm problemas com a esposa? Não, pode levantar a mão. Quantos maridos têm problemas com as esposas? Certo ocorrido aí, um casal resolveu abrir o jogo e ser honesto. Acontece que ela tinha um bafo daqueles, sabe, de onça. E olha, eu já estive cara a cara com uma onça e a onça tem um bafo ruim. Ela perdeu. Não de bafo, de briga. E o marido tinha um chulé. A palavra chulé vem de shoe leather, em inglês. Gostou do meu inglês? É bom, né? Dou aula também. Chulé, o cara era terrível. Um dia resolveu ser honesto. Ela não usou o Halls, não usou a balinha. Chegou para ele e falou, meu bem, eu tenho uma coisa para te falar. Ele falou, já sei, você chupou minha meia. Problemas de casais não são esses, tá? Eu estou usando um pouco de humor e eu vou explicar por quê. Não é para ser engraçado, não. Quando a gente vai dar injeção em cavalo, a gente pega e bate assim. E quando o cavalo mais relaxou ali a musculatura, você pega e enfia a injeção. Continua para o próximo texto. Abra lá em Lucas, capítulo 3. E eu vou pegar a segunda parte do versículo 2 até o 3. Porque a importância do nosso relacionamento não é por causa dos meus planos para com a igreja, mas a importância de fazermos isso no dia do Senhor é essa. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha, às vezes, as maiores descobertas que nós temos, e não existe frase transitória na Escritura, tudo é revelação, tudo é importante, tudo tem o poder de levar aquele coração que diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se por um momento você olhar para mim, eu serei limpo do meu mal. Todo
trecho da Bíblia tem esse poder, e esse aqui diz, a palavra veio da parte de Deus para Zacarias, para João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, João viveu no deserto desde a sua juventude, diz lá no capítulo 1. Mas agora ele tem uma motivação, e essa é uma motivação que deve mexer com cada um de nós. A palavra do Senhor veio a cada um de nós. Nós cantamos aqui, a nós desceu o amor de Deus, o amor que desceu do céu. Essa é a palavra, e ela deveria provocar uma transformação na sua vida tão grande como aquele tipo de transformação que faz a gente mudar a nossa atitude. Sabe, quando o rapaz conhece a moça, e a moça é muito melhor do que o cara, ele tenta se arrumar mais bom, né? Dá um jeito no cabelo. Não é todo mundo que é bonito assim, que nem o pastor de vocês. Então a gente tenta, chama pavonamento. A gente estufa o peito, provoca briga para mostrar que a gente é bom protetor, faz comida gostosa. Tem gente que ganha a esposa pelo, né? Quando nós somos conquistados por Deus, nós deveríamos ter uma transformação também no nosso coração. Quando nós nos juntamos a uma igreja, não é para uma finalidade horizontal comum, mas é para que o nosso relacionamento seja gostoso, seja bom. João veio e, percorrendo a circunvizinhança, ele falava sobre o batismo, e o batismo era um ritual diferenciado, era feito para adultos, tá? Que se convertiam até o momento onde, em alguma parte da vida, ele faria a sua circuncisão. Então ele era considerado impuro, ele tinha que passar pela lavagem descrita em Levíticos, onde ele lavava todas as juntas, afundava. Esse era o batismo, e era um símbolo para todos os de fora de que agora ele estava dentro, até o dia que ele fizesse uma circuncisão, porque no adulto é mais difícil. Aliás, se vocês conhecerem algum judeu, algum hebreu, não chame de circuncisão, chame de brit, tá? Ofende falar que é circuncisão, pode falar brit, tá? O neném toma um copo de vinho, por isso tem pouco judeu alcoólatra. Da última vez que tomou um copo de vinho, perdeu uma parte da pele. Mas ele vinha ensinando o arrependimento, e o batismo é um símbolo desse arrependimento. E vocês vão descobrir que a nossa vida, você entendeu agora, né? Vocês vão perceber que a nossa vida, ela vai se desenvolver numa coisa. Uma coisa significada e uma coisa significante. Alguém tem tatuagem aqui? Pode? Ela significa alguma coisa? O que é mais importante, a coisa significada ou a tatuagem em si? Casados, alianças, tem? A minha está escrito um anel para governar todos. É verdade, olha. Em Elfish. O que acontece se você perder a aliança, além de apanhar em casa? Nada. Por quê? Porque a aliança verdadeira está no coração. Então, quando fala de batismo, o batismo que ele pregava era a inserção. Não era um batismo de arrependimento. E essa é uma confusão que fazem até hoje. E tem aquelas brigas ali da igreja, eu não vou falar o nome das outras igrejas. Uma vez uma menina chegou lá e estava falando assim, eu vou às vezes na Metodista, às vezes vou na Batista. O cara falou, você é ecumênica? Ela, não, eu sou de Itapira, bem. Nós confundimos essas coisas, não reconhecemos diversas vezes aquilo que nos identifica. Quando a vida é símbolo, uma questão de símbolos
que identificam. E quer ver como que eu posso até provar isso? Nós lemos o texto de João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne. A revelação de Deus é a comunicação de Deus para com a gente. O ato da criação e da revelação são os dois em um. Uma coisa significava: Deus é amor. 3 palavrinhas que eu aprendi de cor. E a outra é que ele se revelou a mim. Jesus é aquilo que se pode ver de Deus. Então, quando a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, ele saiu dali, percorreu toda a circunvísia do Jordão, pregando o batismo. E se você for olhar, você não tem um K-E-R-O. Não é E, arrependimento, e nem D. Pregando o batismo, como na coelhinha não tem ponto e vírgula, não tem 2 pontos. Próxima parte. Tom, remissão de pecados. Isso é, para a remissão de pecados. Então não é o batismo para a remissão de pecados. É a inserção, aquilo significado, que mostra aquilo que foi significado no coração. E isso é muito interessante. Deve transformar a nossa disposição de fazer culto. Eu estou andando muito? Posso continuar? Beleza. Então, com isso em mente, guardem essa informação. Vamos para o próximo. Filipenses 4:4. E esse é um versículo que você deve escrever no seu coração. Não faça tatuagem dele, tá? Mas escreva nas tábuas do teu coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Todo mundo lembra da primeira pergunta do breve catecismo? É a única que todo mundo lembra, né? Qual é o fim principal do homem? E eu não falo isso com desdém, não. Eu amo o catecismo. Mas é a pergunta que todo mundo devia saber. Se eu perguntar para as crianças, elas vão saber. Glorificar a Deus? Então são 2 fins. Não. Glorificar a Deus. E enquanto a gente glorifica a Deus, tem que ter alegria. Não adianta casar sem os planos, não só por uma noite, mas pro resto da vida. Depois de casar não pode, tá? Bastante. E para provar tem que fazer filho velho, né? Gente, o relacionamento no casamento, a intimidade que nós temos em família, é uma forma do Senhor compartilhar e revelar em Cristo o relacionamento que Deus terá com a sua igreja. E não, eu não estou falando que Deus vai ter um relacionamento físico desse tipo, isso, eu não diria isso, mas eu digo que o prazer e a alegria e a total intimidade é experimentada em analogia aqui, como um pacto daquilo que será. É uma comunicação daquilo que a gente pode sentir para aquilo que será. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso culto no dia do Senhor, a nossa assembleia, a nossa motivação de vida, ela não deveria ser uma de se estar bem, eu dou um beijinho e levanto a perna na hora de cumprimentar o marido com o martelo na mão. Já viram isso no filme? Então, é ridículo, né? Eu prefiro aquela assim. Nós não estamos falando de imagens que servem para uma pessoa ou para outra. Eu não estou falando de deturpações, eu não estou falando de besteira. Eu estou falando daquilo que é mais íntimo do ser que te criou e que te escolheu e que resolveu revelar a Cristo Jesus para que você tivesse acesso a Ele. Diz para você, se não estiver te dando alegria, não é relacionamento comigo. Porque a promessa, nós vamos ver depois. E eu vou dizer, pastor Jonas está de concordar comigo. Eu fico na cabeça aí, o primeiro aconselhamento que não deu certo, ele me ensinou isso. Foi de Deus para Caim, né?
Não deu certo. Deus foi se aconselhar com Caim e Caim foi... Porque Caim amou-se a si mesmo de tal maneira que matou o seu irmão unigênito, para que todo aquele que encontrasse com ele o assassinasse. Muito bom. Gente, outro dia eu estava ouvindo aí eu não sei o nome dela, uma ruiva aí, falando no YouTube sobre relacionamento, e ela fala, querida, não vou imitar não, porque pega mal. Querida, se não te der prazer, não está sendo feito certo. E eu vou pegar isso porque é a analogia que a Bíblia nos dá de intimidade, de relacionamento, e se o teu relacionamento com Deus está sendo a descrição lá de Sofonias, onde você não ouve a Deus, onde você não atende a voz de Deus, onde você não confia no Senhor e onde você desobedece, onde a correção já não funciona em você. É muito mais fácil. No momento que parar de dar alegria, é que alguma coisa está errada. Se o teu maior prazer não está em buscar a lei do Senhor, então você precisa ser justificado pelo homem que é bem-aventurado, que é Jesus Cristo. Todo mundo lê o Salmo 1, pensa que é o pastor Daniel, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o pastor Daniel. Não se detém no caminho dos pescadores, esse é o pastor Jonas. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu... Não, isso é Jesus. O ímpio vai ser queimado, mas o justo é salvo por Jesus, na descrição dos 3 primeiros versículos. Porque não tem ninguém que possa cumprir aquilo. E justo só existe um. Eu sou no máximo justificado. E não tem jeito de eu ser justo. Nem se eu parar de pecar. E olha aqui. Não, mentira, eu peco bastante. Vocês não têm ideia. A vergonha que eu teria se vocês descobrissem assim, um dos meus pecados. Quiçá os outros. Tem gente que finge que não vê, mas se não estiver dando alegria, alguma coisa está muito errada. Então, eu não quero vir e falar assim muito. Eu quero expressar exatamente o que Deus diz. Não é o que ele quer dizer, porque ele diz, ele não falha. E aí eu quero tratar em 2 pontos muito fáceis de você guardar. O primeiro é que existe uma promessa de justiça. Alguém aqui já teve seu coração partido por um homem? Pode levantar a mão. Pode? 2 homens? 3 homens? A tua história, talvez você devesse rever como é que o que você está buscando num relacionamento. Alguém aqui já teve o coração partido por seu cônjuge? Eu não, elas. Esse momento, essa frustração, ela acontece porque nós não estamos olhando com os objetivos de Deus. E Deus faz uma promessa de justiça. Antigamente, tempo antes deles, né? Existia máquina de escrever. Parecia um teclado, tá? De computador. Só que as teclas afundavam. Tá? Aí se apertava uma tecla, ela levantava um tipo que batia. O pessoal adora ver eu fazer a batida do tipo, né? Fazia a batida do tipo em cima de uma fita que imprimia no papel. E quando a gente ia datilografar, tinha um mantra. Você lembra deles? Como é que era o mantra? SDFG. Tinha que decorar isso, porque tinha que digitar sem olhar. Né? Era ótimo. O pior não era escrever. Porque, ó, eu 2 dedos e eu garanto, eu escrevo mais rápido que qualquer um aqui. Quebrei uns 10 teclados depois. O problema maior era calcular o espaço que você tinha até o fim da página e como que você ia separar as palavras. Porque era horrível pôr o tracinho. E se não desse certo? Isso chamava justificação. O processo de justificação é esse. É o Senhor calculando em nossa vida que somente através de Cristo Jesus nós podemos ter uma noção de que a linha será escrita. E a nossa vida
precisa ver a justiça de Deus. Reconhecer a justiça de Deus é saber que Deus não deu nem um ponto em falso na sua vida. Deus, e eu não sei quanto a vocês, eu era muito encalcado, que fala, pastor? Com ser baixinho. Não que eu seja. Eu sou da altura que Deus quis que eu fosse. Mas é que eu venho numa família de gente alta. E todo mundo quando olha para o meu irmão, fala, não, mas vocês são irmão mesmo? Eu falo, não, ele é adotado. Nós temos uma grande dificuldade em reconhecer a justiça de Deus no papai que Deus nos deu, no marido que Deus nos deu. Deus foi injusto aquele dia que você disse sim. Na mãe que Deus deu, na família, no carro, nos filhos. Eu só tenho alegria com os meus filhos. Não precisa me dar uma meta para eu ter essa alegria com ele. Como diria meu amigo Roberto, são tantas emoções. Sofonias 3, 5 a 7. O Senhor é justo. Essa é uma afirmação. No meio dela, ele não comete iniquidade. Olha, a cidade que agia daquele jeito, e de repente esse trecho começa assim. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Trazer o juízo à luz não é trazer café na cama. Tá? Trazer café na cama, em outra palestra eu explico. Traz ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres são assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. E as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. E eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. É interessante quando fala sobre iníquo e santo. O filho do pastor Mauro, quando ele era pequenininho, hoje é o Dr. Avner, né? Não sei quantos conhecem, mas quando ele era pequenininho, ele era São Paulino, ainda deve ser, né? Só eu que mudei de time, eu era corintiano. Parei de sofrer. Eu uma vez cheguei para ele e falei, olha, a Bíblia diz que nós precisamos ser santistas. Ele falou, onde? Eu falei, aqui, sede santos, porque eu sou santos. E o pior é que essa é uma brincadeira de tio, né? De alguém que chega. Mas tem gente que está fazendo esse tipo de deturpação dentro da igreja. Tem gente que está ensinando para vocês, ou que não aqui, mas que já no passado tem falado a respeito de vocês, como disse ali que os profetas profanaram a lei. Às vezes isso acontece e você jura que merecia felicidade, porque afinal de contas você é o centro da atenção de Deus e Deus tem um ponto fraco que é você. E gente tentando ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua atenção, profanando a lei do Senhor, profanando aquilo que é sagrado, aquilo que estabelece a saúde do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, do teu cabelo, e porque não dá para dividir nada dessas coisas, mas aquilo que deveria envolver todo o seu ser, onde a tua habitação, a tua identidade é garantida, porque Deus fala, não adianta você matar um bode, não adianta você matar um carneiro, não adianta nenhum dos sacrifícios, porque a mulher ainda vai estar impura uma vez por mês, e o homem que ficar com ela ainda vai estar impuro quando ficar e vai ter que se lavar de algum jeito. Todas as leis de Levíticos vão falar sobre uma distinção, vão falar de santidade. E aí diz, e será impossível, mas vós sereis santos, porque eu sou santo.
Não é um convite, não é um pedido. Por favor, tem um pastor, não fala aí, que quando ele não tem mais nada para falar, ele fala, ele tem que santificar. Não vai lá na igreja dele, não, vem para cá. Não é um chamado, um convite para ser santinho. É impossível, você não consegue. É dizendo, não importa, nada te separa do amor de Cristo. Nem tribulação, nem pecado, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem anjo. Principados foram criados por Jesus. Hebreus fala isso. Ele criou os principados, que são ministros da nossa vida. Não tem demônio, não tem capeta, não tem encruzilhada. Não tem psicose. Não tem deficiência. Como é que chama aquelas coisas lá? Que às vezes a gente fica refém delas. Tem. Mas ela não te separa do amor de Deus em Cristo. E é um caminho que até o louco seguirá e não se desviará. Vós sereis santos, porque Jesus Cristo é santo. E toda coisa significada é Ele. Tudo aponta para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então, quando nós temos essa afirmação aqui da justiça de Deus, é onde nós precisamos nos identificar. E olha, por muitos anos na minha vida, eu tentei uma santidade que eu não conseguia. Aí, como eu não conseguia, eu tentava fingir ela. E quando eu nem conseguia fingir, eu falava, vocês vão ter que me engolir. Eu sou assim, eu não vou mudar. Azar de vocês. E como meu pai fala, veio falar isso na minha cara, né? Às vezes dá vontade da gente viver desse jeito. A gente passa por fases dessa vida. Mas, de repente, começa a descobrir que não existe nada que nós pudéssemos fazer. Mas o Senhor é justo. E aí, talvez como um cego, chegando perto de Jesus, a gente possa dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para mim. Queridos, você não tem força contra o seu pecado. Como é que diz? Quem fala inglês aqui? Vou anunciar meu curso aqui. He can't help himself. Ele não consegue se ajudar. Você não consegue se ajudar. O pecado faz parte de quem você é hoje. E você não vai conseguir. Nem com terapia. Nem com remédio. Nem com bastante pecado. E tem gente que tenta. Tem planos. É o cara que tem planos para toda sexta-feira à noite. É isso que Sofonias está dizendo. Deus é justo. E o povo da cidade não é. E a razão que eles não atendem é porque Deus é justo. Sabe? Uma coisa anula a outra. Se Deus é justo, isso implica que ninguém mais é. Então nós precisamos da justiça dele. E é isso que a mensagem de João Batista às multidões e a mensagem que a igreja metropolitana tem de ter à região e a mensagem que o seu coração tem de ter. Esposa para marido, marido para esposa, pais para filhos, pai para filhas. Mas diz que tem uma bênção especial para pai de filhas. Um monte de genro. Há uma mensagem de João Batista. Vou fazer uma profecia. Um pastor, um delegado e um deputado. Tem mais, né? Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Olha, então, o povo saía para ser batizado. Raça de víbora. Já imaginou você vai batizar alguém? A gente geralmente fala, filho da promessa, hoje eu estou tão contente de batizar. Não, ele fala, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quantas vezes alguém busca casamento para fugir de casa? Surprise! Você vai cair em outra casa. Mulher que mente para pai para sair com o namorado, vai mentir para o marido para sair com o Ricardão. Ainda usa esse termo? Raça de víboras,
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha como a nossa leitura às vezes está sendo equivocada. João Batista está chutando o balde. Eu prefiro chutar o balde do que chutar o pau da barraca. Outro dia eu chutei o pau da barraca e doeu. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não se preocupe, toda árvore que não produz bom fruto está com o machado lá sendo afiado. Como dizia naquela canção, estou me guardando para quando o carnaval chegar. O meu carnaval vai ser o retorno de Cristo Jesus. Por quê? Porque tem uma promessa feita da justiça de Deus. E tudo aquilo que te fez chorar na tua vida vai ser vingado por Deus. E se não for motivo para ser vingado por Deus, vai ser curado no seu coração. E essa é uma promessa de justiça que deve ser o nosso grito para esse bairro. Deve ser aquilo que bate no coração melhor do que um vai Corinthians. Porque tem gente que é louco, né? Outro dia eu saí com um carro emprestado, tinha um adesivo lá. Uma mulher chegou a correr atrás de mim. Vai, Corinthians! Lá no Japão. Gente, às vezes a gente está buscando entrar para dentro da igreja como uma raça de víboras. Vamos lá. Alguém já se arrumou para ir na igreja? Para ficar bem bonito para alguém? Pois eu vou dizer, isso é bom, positivo. Alguém já se arrumou bem bonito na igreja para provocar a ira de outro? Isso é ruim. Nós devemos ter no nosso coração uma motivação horizontal. Nós vivemos pelos outros. Tinha um cara feio lá na igreja, muito feio. O cara sofreu um acidente na infância e ele ficou deformado. E ele teve de desenvolver um sorriso que conquistava todo mundo. Lembra? Na IPP? E aquele cara, olha, desculpa, alguém que passou pelo fogo, e eu posso falar isso com ele, porque eu já conversei muito. Ele que foi queimado quando criança, e a cara toda cicatrizada. Ele tinha de sorrir e mostrar o carinho para não assustar os outros. Nós vivemos horizontalmente. Nós vivemos na presença de Deus para os outros. Por quê? Porque Deus teve uma missão de vir em Cristo para os outros. E o batismo é isso. O batismo é dizer: eu vivo com vocês para Deus. O batismo é dizer para o seu filhinho de 4 anos de idade: papai ama a mamãe. Mesmo quando a mamãe está suja, mesmo quando a mamãe está suja. Uma vez eu fui arrastado por um carro. Fui brincar de empurrar o carro. Não é Covid não, viu? Fui brincar de empurrar o carro e a mulher começou a andar com o carro. E eu, como sabia que eu era o presente de Deus para as nações, na minha mente, pensei: se eu cair, bater a cabeça, fica bom, o mundo não vai conhecer meu cérebro. Então segurei. E assim fui arrastado pelo carro, 3 quarteirões. Ralou tudo. No tratamento médico, tinha que dar banho de permanganato de potássio. Eu não sei se vocês sabem sobre permanganato de potássio. Ele mancha tudo que tocar. E o médico falou: quando for misturar o permanganato no balde, põe alguma coisa cobrindo a mão. E meu pai falou: tá bom. E quando chegou lá para fazer o primeiro tratamento, meu pai enfiou a mão e falei: meu pai, você vai sujar sua mão para sempre. E ele olhou e falou: por você eu não me importo. Por você eu sujo qualquer coisa. Olha só que afirmação de carinho que eu, na eternidade, aprendi que meu pai faria qualquer coisa por mim. Esse tipo de relacionamento é aquilo que nós deveríamos ter uns com os outros. É aquilo que deveria ser nítido na nossa vida, na vida de igreja. Por quê? Porque Deus é santo e Ele nos chama
para isso. João Batista chamando aqueles que iam entrar para dentro da religiosidade judia, ele falava: vocês que vão se batizar são raça de víboras. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Esses somos nós. Então, quando nós temos aqui uma promessa de justiça, tá? E hoje vai ter churrasco, ninguém tem nada para fazer, então dá para... Eu acho que vocês estão prontos para ouvir bem a palavra de Deus. Quando nós percebemos a razão para que fomos chamados, a razão de estarmos aqui, não é para aprender, envolve aprender. A razão de estarmos aqui é para que nós tenhamos a alegria do Senhor. A razão para a nossa existência é que nós tenhamos prazer em glorificar a Deus. E aí, Paulo fala uma coisa muito interessante no versículo 5 de Filipenses. Ele mostra uma disposição gentil para todos os homens. Olha, é tão simples. Seja gentil. É o primeiro passo para quem tem consciência da justiça de Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. É tão básico. Vocês já ouviram aquele? Não, porque eu sou assim, ó. Escreveu no meu, pão com mel. Porque eu sou honesta. Eu falo, seja honesta, mas seja educada. Não, nós devemos ser conhecidos. E a justiça do Senhor não está num corpo sem tatuagem. A justiça do Senhor não está na lei de crente. Lei de crente, quando falavam lei de crente, eu pensava que era uma dama. A lei de crente. Passou para a lei de crente. Quer dizer, usa saia comprida, não corta o cabelo, não raspa o sovaco, não faz tatuagem, não paga dívida, fala mal dos outros. Essa menina aí, ela é crente, ela não beija de língua, só selinho. Já ouviu isso? Eu também não. Gente, nosso distintivo está sendo dito aqui. Estar perto do Senhor, perto está o Senhor. Sejam conhecidos pela sua moderação. Você não precisa ser conhecido por cantar e louvar. Tinha uma moça numa igreja que a gente morou na mesma cidade. Ela cantava e ela louvava e levantava a mão e saía dali e era o capeta. Não sejam conhecidos nem pelo seu pecado, nem pela sua virtude. Sejam conhecidos pela vossa moderação. Perto está o Senhor. Seja conhecido de todos os homens, é uma esfera ampla. Não é seja conhecido de algumas pessoas. Se vocês querem uma igreja que marca a presença no bairro, sejam conhecidos de todos. Façam um canvas na hora de escolher. Vá de casa em casa. Escuta, nós vamos alugar um prédio aqui e às vezes a gente vai ter música. Eu só queria avisá-lo que a nossa música não é bagunçada. Ou queremos avisá-lo que nós tocamos rap e funk gospel. Seja conhecido por sua moderação. Seja conhecido pela distância do Senhor ao seu coração. Não seja conhecido pelo símbolo, mas por aquele que defrauda o símbolo. Porque às vezes a gente põe a cruz no peito, veste o anel. De que seu anel diz, hein? Estava olhando de longe. O meu tem cruz. Sou mais santo. Não são... Eu escrevi uma música alguns anos atrás que falava assim, seja qualquer desculpa, a questão idade, o cabelo, o brinco, a roupa, vaidade talvez. Aí fala assim, unha, dente, pente,
Gente crente cresce e é diferente. E é interessante que eu escrevi isso na Rebeldia, de olhar para uma igreja hipócrita que continuava fazendo as mesmas coisas escritas no segundo versículo de Sofonias e reclamava de Deus ser injusto. E a pessoa chegava e falava, Deus me fez injusto porque ele matou meu pai, e por isso eu odeio Deus. Não, escolhe, só deixa eu sair de perto. Aí que caiu um raio. Eu falava assim, Senhor, 1,63 m e 3 milímetros. Foi difícil a vida. Mas, se o Senhor está perto de você, Ele é justo. Seja conhecido pela moderação. A segunda coisa que eu quero que você guarde nisso é que há uma promessa de restauração. Se você derrubou a bola, vai ter um segundo tempo. Se você errou, vai ter um porquê. E não é um porquê de vamos voltar ao passado e fazer. Mas é o Senhor vestir de roupas novas aquele que já foi avacalhado, aquele que já foi emporcalhado. 5 versículos aqui, do 8 ao 13 de Sofonias. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor. Primeira coisa, espera. Porque o amor tudo espera. Senhoras casadas, já pensaram no marido? Espera. Espera no Senhor. Maridos, aquela hora de amar. Não, você nunca fez isso. Você tá fazendo assim, tá? Espera. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor. Não espere que eu mude. Espere no Senhor. Não espere que o Senhor dê um namorado perfeito para vocês. Dê um pai bondoso para vocês. Espera no Senhor, porque Ele vai fazer alguma coisa. Ele faz uma promessa. Olha só, no dia que eu me levantar para o despojo, isso quer dizer, o dia que eu levantar para rolar, no jiu-jitsu, quando a gente levanta para rolar, né? É o despojo. O dia da briga, o dia do Senhor, descrito na Bíblia, e o dia do Senhor, do Shabá, é um ensaio para isso. É o dia que a gente fala, eu estou com o olho roxo, mas espera meu pai chegar. Você vai ver. Eu estou machucado, eu estou aleijado. Minha vida foi mutilada pelo pecado, minha reputação, essa já foi para o espaço, pior do que cueca suja. No dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é de juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, glória a Deus, não vai ter mais mau hálito. Para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Eita! No céu vai ter assembleiano, vai ter metodista, vai ter até pastor liberal. O pior é que quando a gente chegar e eles olharem para a gente e falar, ai meu Deus, a gente vai estar lá também. Nota, o Senhor está fazendo uma promessa e ele diz aqui, ele está fazendo primeiro uma promessa local, ele está dizendo algo que vai acontecer ali no retorno do povo. Ele está dizendo algo que vai acontecer historicamente também, no futuro. Mas ele está dizendo a respeito de quem? E esse é o contexto cristológico desse texto. É centralizado em Cristo, porque ele começa a dizer, olha, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão. Sabe o que quer dizer filha da dispersão? Filho bastardo. Filho da outra. Me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Olha a promessa. Você já imaginou entrar no palácio do Senhor teu Deus
e não ter vergonha de nada que você tenha feito na vida. Já passou vergonha? Vai ter um dia que não vai ter mais vergonha. Nunca mais! É uma promessa! E naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Se a gente tivesse uma igreja pentecostal, alguém diria, glória a Deus, aleluia. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. É raça de víbora que fica soberbo no monte do Senhor. Vai batizar só para ter o símbolo. Não quer passar pela aliança. É que nem bater uma foto com fundo montado. Usar aliança para quem não casou. Que mais que ele diz? Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te soberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Você já viu alguém que tem medo do Senhor? Tem medo de entrar na presença de Deus? Eu não vou ler a Bíblia, pelo medo daquilo que pode causar na minha vida. E nós não teremos medo do Senhor. O que eu estou fazendo aqui, gente? Isso é revelação. Compra um sem fio. Quantas vezes nós temos vergonha de dizer quem é o nosso Senhor? Eu tinha um amigo que finalmente arranjou uma namorada. Demorou. E o pior é que a menina era feia. Eu não costumo falar assim, tá? Só dos feios. E ele tinha uma vergonha de andar com ela. Um dia, no aniversário dela, ele saiu da praça. Naquela época tinha footing. Lembra que footing? Lá em Barretos tinha. Vai na praça, os homens andam de um lado, as meninas do outro. Ou vai e vem. Então, no aniversário dela, ele dava a mão para ela. Mas ele falava, beijar não, tá? Gostava só de fazer escondido, que é gostosinho, mas apagava a luz. Sabe o que é o pior? É que às vezes a gente age assim com Deus. Deus é um Deus para domingo de manhã, porque domingo à noite eu tenho planos. Deus é um Deus para eu mostrar para todo mundo no adesivo do meu carro, não para o jeito que eu vou tratar meu marido, minha esposa. Deus é um Deus para quem é perfeitinho, não para quem é macumbeiro. Olha, Salomão amava o Senhor, mas acendia incenso no alto dos montes. E quantas vezes você tem se encontrado afastado do Senhor pelo seu pecado, quando Jesus fez a ponte para que você fosse um com Deus? E há uma promessa, então, de restauração que Deus faz através de Sofonias. Não vai ter quem possa te espantar do amor de Deus em Jesus Cristo. Você não vai ter medo. Você vai viver seguro na presença de Deus, sem temor do mal. Nessa promessa aqui, nós temos uma mensagem específica em Lucas, de João, para pessoas específicas. E quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que Lucas deixou registrado para a sua comunidade lucana, para que elas conhecessem qual era o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor era salvar. Mas João, como nós lemos, teve o propósito de não ser a luz, mas de apontar para a luz, de testemunhar a respeito da luz. Não é a igreja e o batismo de João que salvam, mas é Jesus a quem a igreja leva. E sem essa igreja, você não vai. Sem estar nessa igreja, você tem provas de que você nunca conheceu Jesus. Não é um que salva o outro. Mas quando você tem a Cristo Jesus, você é inserido, onde há um pacto do teu coração, estabelecido por Deus, não pela tua justiça.
pela justiça de Deus, não pela tua perfeição, mas pela perfeição de Deus, não pela tua obediência, porque diz em Sofonias que você foi desobediente e que você já falou com seu pai que não doeu, e você vira e fala, não doeu. E às vezes tem crianças aí de 40, 30, 25, né, que ainda estão falando isso para Deus. Olha só a mensagem que Lucas diz. Então, as multidões interrogavam, como, pastor, se o bairro aqui começasse a perguntar qual o propósito da igreja metropolitana, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Isso é verdade para 2 carros, 2 computadores, 2 iPhones, tá? Pode compartilhar também 2 mortes de pai, 2 mortes de mãe, 2 traições de mulher. Pode também compartilhar 2 mortes de filho, de filha. Pode também compartilhar os socos na cara, sopetão. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhes, não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Olha só, nós não estamos procurando aqui a letra do que Lucas descreveu, porque Lucas disse, a algumas pessoas específicas, o Senhor pediu coisas específicas. E você sabe o que Deus pede de você. Você sabe qual é aquela sua dor básica. Eu sei que às vezes você tenta esconder, às vezes você tenta... Mas às vezes o maior negócio é que você tem vergonha do feio que está do teu lado. Você tem vergonha do Deus que está no alto céu, que te fez do jeito que você é. Você tem vergonha do pecado que você cometeu. E você acha que foi injustiça de Deus te trazer para a terra. Eu não pedi para nascer. E você pode falar, eu não queria ser homem, eu queria ser mulher, eu não queria ser mulher, eu queria ser homem. Eu gostaria de ser milionário. Eu não queria ser pobre. É sério, gente. Mas o que eu vou fazer? Vou entrar lá na casa do Bill Gates e falar que o meu nome é Stedley? Meu nome é Boulos. Não vai dar certo. Cada um de nós tem alguma coisa em princípio estipulado na Bíblia. Se foram alguns dos saduceus, se foram alguns soldados, se foram alguns dos fariseus, vir a Cristo é ter uma fé arrependida. Já ouviu isso em algum lugar? Vir a Cristo é você não oferecer nada para Deus. Nem mesmo os seus sacrifícios de justiça. Alguém que fosse oferecer um sacrifício e o sacrifício estivesse errado. Não é pelo sangue de bodes, mas nós somos salvos por Cristo Jesus. E João Batista está apontando, e quando você perguntar o que eu devo fazer, Paulo vai responder. Paulo vai responder com muita propriedade no versículo 6 do capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é o que enche teu gabinete, né, pastor? Como é que chama aquele remedinho lá, as gotinhas? Tá para ansiedade? Não fala. Não andem ansiosos por nada. Tome um remédio chamado... Não diz isso. Diz assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Vocês já ouviram aquela fórmula para uma boa igreja? Repitam comigo. Uma igreja que ora muito tem muito poder. Uma igreja que ora pouco tem pouco poder. Uma igreja que não ora... Tá. Se um dia vocês ouvirem o pastor Jonas falar isso, você manda embora, denuncia para o presbitério, porque é mentira. Você nunca falou isso, não, né? Ainda bem. Não existe poder na oração.
o poder está na mão de Deus. Tanto que até Jesus pediu para Deus e Deus não fez. Mas ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. Olha só que interessante. Seja conhecido, não andeis ansiosos. Em tudo, porém, as suas petições sejam conhecidas. Quem aqui quer casar, mas tem vergonha de falar para os outros? Gente, é um jeito. Olha, um irmãozinho lá no Japão virou para mim e falou, pastor, arranja uma esposa para mim. Foi difícil, achei. Já estão se falando e ele já falou, com você é o caso. Também tem que falar, primeiro tem que aparecer, né? Não vai ser publicado, não, né? Pode, sem problema. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não é diante de todo mundo, não. Peça a Deus que seja conhecida. Não é porque Deus não conhece, Deus sabe, mas Ele quer que você diga. Sabe, na escola, quem pede não ganha. No céu, quem não pede também não ganha. Não, não é isso não. Mas Ele quer que a gente verbalize. O Senhor quer que passe pelo nosso coração, pelo menos o sentimento de dizer, eu não consigo, filho de Davi, mas a tua misericórdia, o teu querer pode me limpar do mal. Nota que ele pede limpeza do mal e não. E quando Jesus pergunta, então o que você quer? Ele fala, que eu volte a ver. Eu estou falando ali de Lucas 18, tá? Mas esse é o encontro que nós temos com Jesus. Mas antes de encontrar com Jesus, o encontro que tivemos com João Batista foi o que nós devemos fazer. E o que Paulo responde para uma igreja que está jovem crescendo na cidade de Filipos é: fala para Deus as vossas petições, pela oração, com súplica e ação de graças. Nota, é fogo quando o pessoal não olha no texto grego, no texto koiné, para ver o que está dizendo. Na koiné não tem pontuação, tá? Então, algumas coisas você tem que pegar o espírito do que está falando contra outros argumentos do próprio autor. Então, você estuda o autor, você estuda os ouvintes e você estuda a gramática, que pela terminação você sabe que ele dá uma frase inicial e uma frase subordinada. Então, está dizendo, olha, a tua súplica e a tua petição, ela precisa ser recebida com ação de graças. Pegou a ideia? Tinha uma menina que estava pedindo lá, mão torta, tá? Não tem ninguém com mão torta, não. Outro dia eu falei isso, a menina levantou o cotozinho, eu falei, Deus te abençoe. Terrível. A menina tinha a mão torta, falou, ai, santinha, faz a minha mão ficar igual a outra, e de repente a mão dela ficou assim. Falei, não, ao contrário, santinha, a mão dela foi para trás. Às vezes a gente pede para Deus. Quando você pediu para Deus por um marido bom? E passa o tempo, e você olha, e o carro tá riscado. Foi você que riscou. O pneu tá careca, foi você que patinou. O marido tá gordo, foi você que deu comida para ele. Eu vou parar por aqui. Não apanho depois. Peça a Deus. Seja conhecida a sua petição por Deus, mas com ação de graça. Tenha na tua vida uma vida de gratidão. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a não me abalar, não andeis ansiosos. Olha, você está sofrendo, pode deixar, vai vir o dia do Senhor. E nesse dia, quando ele se levantar para a peleja, não vai sobrar gente alta que dê risada na gente. Senhor, eu te agradeço por essa promessa, porque é uma promessa de justiça, é uma vida de oração viva. Mas, para terminar, o que eu quero que você tenha certeza, além da risada, e lembra, a risada é só para amenizar aquilo que está doendo no coração, tá? Tem uma promessa de presença. Eu uma vez teve uma comemoração de Dia dos Pais na escolinha, e um amigo meu não tinha pai. E eu falei para minha mãe, eu falei, que tristeza.
O pai dele morreu. O pai dele tinha capotado num triciclo. E morreu, foi um acidente famoso na cidade. E eu falava, coitado, eles não têm pai para dar presente de Dia dos Pais. E me tocava o coração por esse amiguinho. E eu falei para minha mãe, eu vou falar que o papai pode ser pai dele. Minha mãe falou, não diga isso. Eu fui entender, alguns 15 anos mais tarde, que a cidade inteira poderia ter sido o pai daquele menino. A mãe tinha uma fama muito ruim. E a gente fica pensando nessas situações. Naquele tempo eu pensava, o que deve ser você ansiar por estar com o pai e não ter a presença do seu pai? Às vezes você está com saudade. Meu filho, quando ele foi embora de casa, eu não aguentava olhar para o computador e ouvir uma musiquinha lá do Pink Floyd, eu caía chorando. Saudade da presença. É saudade de estar junto daquele que você ama. Quando eu estou longe da minha mulher, dá saudade de estar junto com ela. E quando eu estou com ela, aí dá vontade de não, brincadeira. Eu vou apanhar hoje, estou falando. Ela luta jiu-jitsu. É bom. Às vezes, tudo que a gente anseia é pela presença. Mas é uma presença sem fingimento. É uma presença íntima. É uma presença onde você pode compartilhar o coração, a dor, e pode compartilhar também como você vê o Senhor através de Cristo. Essa devia ser a vida da igreja. É a revelação daquilo que é um significado, que tem uma coisa significante. Um dia, cheguei na igreja e tinham levado o púlpito. E eu chorei. Falei, eu não vou poder pregar a palavra do Senhor, não tem púlpito. E chegou uma mulher, chamavam ela de Cascavel e Popota. Além de venenosa, era grande. E se converteu. Depois chamamos só de Silvaneide. E ela chegou, uma cearense, arretada, chegou e falou, oxe, pastor, se aveste não, chore não. Eles levaram a arca, mas nós é que guardar a aliança. Ela fez a ligação com quando a arca foi roubada pelos filisteus. E lá, ela falou, eles é que vão crescer, rato e furunco. E deu rato e ferida. Essa compreensão. Você pode perder a aliança e não é por isso que você vai para a balada. Tem gente que está perdendo em qualquer canto. Eu perdi a minha. Não, foi roubada, tá? Por isso que eu comprei uma do Senhor dos Anéis. Mas foi roubado. Eu ainda tenho aliança no coração. Essa é a promessa que ele vai dar aqui em 6 versículos de Sofonias. Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Dá uma olhada para si mesmo. Você não vai ver mal nenhum em você. O vestido de noiva vai estar perfeito. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, Ele se deleitará em ti com alegria. Olha, está dizendo que Deus vai ter alegria da tua presença. Hoje Ele tem, através de Cristo, mas no meio de ti, o que é que você deve fazer? Exulta. Seja conhecida as suas súplicas e petições por gratidão, não por exigência. Senhor, se o Senhor não me der aquele namorado, eu vou embora da igreja. Senhor, se o Senhor não me der aquele emprego, eu nunca mais falo com o Senhor, tá? Pode cortar. Poderoso para te salvar, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á
em ti com júbilo. Júbilo é uma comemoração. Já imaginou um anel de brilhante a cada jantar de velas? Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Tem alguém aqui que nunca foi convidado para uma festa? Eu conheci uma moça uma vez que ela falava, eu vou imitar o jeito dela, ela fala, eu nunca fui beijada. Um dia ela encontrou um cara e ela virou para ele, eu nunca fui beijada, eu também não. Essa alegria que retira a tristeza daquilo que a gente pensa, mais básico de vida. Aquela tristeza maior, aquele desapontamento maior, aquela traição, aquele chifre, que é isso que fala hoje em dia, né? Aquele coração partido, aquele abuso. Não levanta a mão não, mas você sabe se você sofreu isso. Foi por alguém próximo? Foi por alguém que devia ter te protegido? Olha, o Senhor vai refazer tudo aquilo que te envergonha. O Senhor vai fazer tudo aquilo que te maltrata. Ele vai fazer com que você possa vir para as comemorações mais solenes com um lugar de honra. Ele diz assim, os que estão entristecidos por estarem afastados das festas, eu os congregarei. Essa congregação, ela começa aqui, tá, gente? Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cochelam, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Assim diz o Senhor. É uma promessa para Israel, é uma promessa para o Israel que estava dividido, uma nação que havia uma promessa, que debaixo dessa promessa, na casa com 12 tribos, juntas viria a linhagem prometida de Abraão. Mas essa linhagem era só a parte significada, porque a parte significante, porque a parte significada é que Jesus atravessaria tempo e espaço, quebrando a eternidade e vindo se fazer carne, habitando entre nós. Para quê? Para que nós olhássemos para a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. A razão de estarmos aqui hoje, em um grupo pequeno, vocês não vieram para ver uma taboa no deserto. Vocês não vieram para ver um missionário do Japão que prega bem pra caramba. Por que não prega tão bem assim? Uma vez eu fui pregar em um lugar e esqueci tudo que eu ia falar. Lembra daquilo? Que vergonha. Sim, estava lá, o Denis também. Passei uma vergonha. Não sabia o que falar, falei um monte de besteira. Acontece. Mas a razão de estarmos aqui é porque quando estamos juntos com outras pessoas que têm o mesmo relacionamento com Deus, nós somos conhecidos uns dos outros. Eu experimento intimidade com o Senhor quando nós nos amamos, quando somos conhecidos pela gentileza, quando o riso não nos atrapalha, quando a gente não precisa se preocupar em não vou chorar porque ai que vergonha de quem chora. O homem que é homem não chora. Só quando a mulher vai embora, diz o samba. Chora. A gente ri também. E a palavra diz que nós seremos conhecidos pela alegria no dia do Senhor. Olha, Deus está no meio da igreja. Deus está no meio da igreja para salvar a igreja. Deus se alegra na igreja. Deus dá descanso para a igreja no seu amor. E Deus
louva. É interessante a palavra louvor, ela tem mais do que, eu vou cantar um louvor, não existe isso, tá? Louvor pode ser feito de várias formas, tem gente que não sabe cantar e louva também, né? A formiguinha louva ao Senhor, trabalhando. Louvor é dar reconhecimento. Por exemplo, eu posso louvar o pastor Jonas por ser um exímio acadêmico e ser um excelente pastor e ser um cara muito bonito também. Isso é um louvor. Mas eu louvo mais a Deus por ter me dado um amigo. Entende? Louvor é dar reconhecimento. Deus dará um reconhecimento para você. Deus não cantou na criação. Os anjos cantaram. Deus não cantou quando Jesus nasceu. Os anjos cantaram. Mas aqui, Sofonias diz que no dia do Senhor, Deus vai te reconhecer com uma canção. Não sei se vai ser a voz dele, se vai ser Jesus no microfone, no karaokê. Não me importa. Importa que ele vai regozijar e vai me deixar alegria. Lá em Lucas 15 a 18, no 3, 15 a 18, João pega e aponta para alguém que seria o batismo maior. E a gente tem que ter em mente isso quando pensamos em igreja. Estando o povo na expectativa, o povo está na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas veio o que é mais poderoso do que eu, e do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha no fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao seu povo. Então, vocês têm de saber que para mostrar a presença do Senhor, para mostrar a justiça do Senhor e para mostrar a restauração do Senhor, essas promessas feitas, para que vocês tenham muito bem em mente, tem de mostrar que a igreja, ela aponta para Cristo. Um dia, o Augusto Nicodemos foi falar com Jesus. É verdade. Porque quando você lê na Vulgata, diz ali, Nicodemos, o principal dos sacerdotes, está escrito, Augusto Nicodemos. Acho que foi o pai do outro pastor lá que catou de lá, né? Eu falo isso, o pessoal dá risada. Ainda não entenderam. Augusto. Nicodemos foi falar com Jesus. Ele vai escondido. Já teve alguém falar com você escondido? Não fala para ninguém que eu estou aqui, não, pastor, nem para minha mãe, tá? Mas, o pastor é bom, hein? O pastor é de Deus. Ele fala isso para Jesus. Mestre, é óbvio que ninguém pode fazer o que você faz se não vier de Deus. E Jesus vira para ele e fala, cara, desculpa, tá, mas você não consegue ver se você não nascer de novo. Você não consegue ver o que vem de Deus. Não é óbvio que eu venho de Deus, porque eu faço essas coisas. Se você não nascer de novo, ele fala, o quê? Quer que eu entre de volta na mamãe? É uma imagem horrível, né? Talvez ele fosse até apedrejado por falar uma coisa dessas a respeito da mãe, por desonrar o pai e mãe. Já tinha pensado nisso? Ele desonrou a mãe. E Jesus vira e fala assim, você se diz um intelectual. Você se diz doutor. Eu posso falar isso. Não apenas por intimar, porque eu sou doutor também. Você se diz inteligente, você se diz intelectual, mas se você não nascer de novo. Aí ele fala, não, Pedro Bó. Lembra do Pedro Bó? Pedro Bó era um personagem que tinha do Chico Anísio. Ele fala, não, Pedro Bó, não, otário. Se você não nascer do Espírito e da água, é o que João está falando. Não basta estar na igreja para ter a evidência. Você não pode ver se não for da água. E você não pode entrar se não for do Espírito. Muitos da igreja vão ver, mas não vão entrar. Muitos vão fazer o batismo da água, mas não vão ter o cumprimento do sangue.
E esse apontamento é aquilo que você precisa mostrar, que uma igreja por si só não é digna de desatar as sandálias do mestre. Sabe, a sandália do mestre, sandálias naquele tempo não eram havaianas, croques ou coisa tal. Era um pedaço de couro curtido, encebado, misturado com sangue e areia, não tinha asfalto nem calçada, né? E os animais faziam as coisas ali. Então quem pisava, pisava, e maior do que qualquer intimidade era tocar os pés de alguma pessoa. Um aluno nunca tocava os pés do seu mestre. O que foi feito com Jesus? O que foi feito com os apóstolos? O que diz os salmos? Como diz o salmista, quão amáveis são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que é? Alguém que vinha correndo na montanha, se estrepando, pisando em farpa. Eu não aguento pisar num carrapicho. Pisar num lego. Alguém já pisou num lego aqui? Então, o pé não tem nada de sagrado. E ele fala, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem depois de mim. A igreja não salva, a igreja não dignifica, a igreja não te melhora de status, a igreja não pode fazer nenhuma dessas coisas. Porque esse é o trabalho de Deus. E João fala para eles, vem um com batismo maior. A igreja aponta para Cristo. Tudo fundamentado no coração de João Batista era Cristo. E aí, então, e agora para terminar de verdade, tem alguma Irene aqui? Tem alguém que chama Irene aqui? Não? Se eu tivesse uma próxima filha, ia chamar Irene, viu? Nome bonito. Quer dizer, paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus. Alguém lê aí para mim? Todos juntos. Que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é uma paz que a gente pode conquistar nem por um Rivotril, nem um Prozac, nem... E desculpa se você está fazendo uso disso, mas não é uma paz conquistada por remédios. Não é uma paz conquistada por conquistas, coleção de diplomas. Não é uma paz conquistada por santidade, por uma bela voz. Cadê o Deus para falar do prato de comida? É uma paz que excede todo o entendimento. Olha só, vai guardar o teu coração. Agora levanta a mão. Seu coração já foi quebrado por alguém? Já? É uma promessa que a paz de Cristo vai guardar o teu coração. Tem uma expressão no inglês também que eu gosto, losing my marbles, losing my mind, perdendo minhas bolinhas de gude, perdendo minha mente. Já imaginou o que seria perder a mente? Lembra quando eu falei que eu fui segurar no carro e não queria bater a cabeça? Se ia ficar bobo? Não tenha medo, reverendo, a gente não precisa nem ter medo de ficar igual aos outros. Brincadeira, né? Ele é mais inteligente que eu. 3, 4 pontos no QI, né? Gente, é uma promessa de paz. A paz de Deus. Paulo sempre usou isso como introdução. Ele sempre fala graça e paz da parte de Deus. Isso é para lembrar que a paz é um presente de Deus. Você não precisa falar antes de nada, antes de qualquer coisa. Paz do Senhor, irmão. Podemos cumprimentar uns outros assim. Paz com Deus. Descreve um relacionamento que foi estabelecido por Deus, com Deus, pela parte de Cristo, por intermédio de Cristo. E é uma paz para Deus. E esse é interessante, que ele transforma uma coisa que aconteceu na minha vida muito tarde, mas foi uma transformação. E não é minha, eu aprendi do meu pai. Uma transformação no coração de necessidade para propósito. O nosso propósito é Deus, porque por Ele, por meio dele e para Ele
são todas as coisas. Você foi criada para ter paz com Deus, para que a tua paz, a paz de Deus, mexa com o nosso entendimento, guarde o nosso coração e guarde a nossa mente. Às vezes parece que a gente perde a mente e o coração, né? Já ouviram falar de alguém que não tem coração? Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, né? Não tem coração que esqueça, não tem jeito, não tem dó, né? É uma música assim. Pessoa que não tem coração. Tem outros que a gente fala, esse não tem mente, não. Às vezes fala para filho, você não tem cabeça! Essa é a diferença. Filha, menina, é tudo inteligente. Nós... Então, a promessa, então. Guarda isso no teu coração. Guarda isso como uma liturgia da igreja. E os outros são ordens do nosso culto. Guarda essas promessas. Nasça sempre da água. Seja conhecido entre todos a moderação. Seja conhecido de Deus as súplicas por ações de graça. E Deus vai guardar. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu não sei nem quanto tempo foi, mas não vou pedir perdão, não. Deus abençoe.